Tocou o celular. É entrevista de emprego? Já tem que começar o seu planejamento. A partir do momento que você é convidado para uma entrevista, você tem que parar e se planejar. No Marca Consultoria, nós vamos ter dicas que vai te ajudar a ter uma postura profissional para construir uma carreira de sucesso. Vamos começar desde o começo. Como que seria o começo? A entrevista de emprego. Não adianta, seja ela online ou presencial, a postura é fundamental. Vamos lá com algumas dicas. Nesse momento de pandemia, as entrevistas estão praticamente 100% online. Não é porque a entrevista é online que você não vai deixar de estar com a roupa adequada, uma roupa que não chame atenção, né? Uma maquiagem mais suave no caso das mulheres. Mesmo sendo online, você tem que se preocupar com todas as questões de etiqueta, principalmente estar num ambiente tranquilo, harmônico, né? Que não apareça muitas coisas da sua casa, que cuide da sua família, né? Fale, gente, agora vou estar numa entrevista, num processo seletivo, vamos ficar quietinho todo mundo, porque assim, por mais que é um novo normal, alguns erros não são permitidos, né? Imagina você fazendo uma entrevista, seu filho chamando você, né? Você tem que cuidar desses detalhes que vão fazer a diferença. A partir do momento que você foi convidado para uma entrevista, você tem que conhecer a empresa, já ir para a entrevista conhecendo a empresa. Pesquisa no site, gente, a informação tá aí, né? Para quem quer, é só questão de pesquisar. Pesquisa no site, se possível, conhece alguém que trabalhe na empresa, ligue para a pessoa, pergunta como que é lá. A gente tem que desmistificar a entrevista de emprego, que é só você se vendendo para a empresa. A entrevista de emprego é como se fosse um namoro. É a empresa e você vendo se vai dar certo para trabalhar junto. Então, no momento da entrevista, você também tem que avaliar a empresa. Será que a empresa corresponde às suas expectativas? Eu sei que no momento de desemprego, às vezes qualquer coisa serve, o importante é estar trabalhando. Mas às vezes, se não for um lugar que atende, né, os seus valores, o seu propósito, às vezes é melhor esperar um pouquinho e continuar na busca. Então, no momento da entrevista, você também está avaliando a empresa. Só que você avaliando a empresa pode ser antes da entrevista, né? Fica deselegante, né? Você numa entrevista dizer que você não quer trabalhar lá. Isso não pode acontecer. Então, antes da entrevista, pesquise a empresa, pesquise a cultura, a missão, a visão, os valores. E se a empresa corresponder às suas expectativas, daí sim, comece o trabalho de você se vender. A entrevista, você nada mais é que um produto. Você é o produto que você vai vender. O que você vai vender? Você vai vender as suas experiências profissionais, a sua formação acadêmica e, o mais importante, os seus soft skills. O que seria os soft skills? Seria as suas habilidades, as suas competências comportamentais. Na entrevista, o que eu quero deixar bem claro para vocês, as suas habilidades técnicas já está pré-definida no currículo. Então, o recrutador, ele já sabe a sua formação acadêmica, ele já sabe que você trabalhou em tal lugar. O que ele vai estar avaliando na entrevista, seja ela presencial ou online, é o seu soft skill, é o seu comportamento. Então, gente, preste bastante atenção na maneira de falar, na maneira de se vestir, né? Na questão da etiqueta, tanto pessoal quanto digital, se ela for online, né? Coisinhas básicas do básico, mas a gente sempre tem que estar falando, sempre tem que estar frisando. É uma entrevista em loco, chegue com antecedência.
Gente, mas eu falo assim, saia de casa com muita antecedência, porque pode ter trânsito, pode acontecer N fatores que vai te atrapalhar. E não adianta, hora marcada é hora marcada. Quando a gente for fazer vídeo para falar de empresa, a empresa também é importante se comprometer com a questão do horário, é respeito com o candidato. Aí o candidato já vai avaliando qual que é a maneira de trabalhar da empresa. Então, gente, chegue com antecedência, saia de casa bem antes, estude o trajeto. Se for um lugar de difícil acesso, chame alguém que conhece para te levar, pelo menos. O importante é chegar. Eu me lembro de quando eu fui fazer uma entrevista numa indústria. Essa indústria ela era de um local afastado. Eu não sabia chegar, nunca fui boa de localização. O meu pai me levou até lá. E depois, para mim voltar, ele falou, se vira, mas não tinha problema. O problema era eu chegar. E ele me ajudou a chegar. E depois eu acabei conquistando ali uma carona de uma moça que também estava participando do processo seletivo. Então, gente, se certifique que você vai chegar no horário combinado, de preferência com uns 20 minutinhos adiantado, né? Se a entrevista for online, você também tem que chegar no horário marcado. O que seria chegar no horário marcado? Eu vou estar em casa? Lógico que o horário marcado eu vou estar lá. Mas então, qual será o recurso utilizado pela essa empresa? Qual a plataforma que ela vai utilizar? Será o WhatsApp? Será Zoom? Será via Zoom? Será através de Google Meet? O que será essa forma? Você tem que testar esse meio antes, ver se está funcionando, se está ok, se sua conexão está ok. Gente, não tem problema nenhum se sua conexão não estiver ok. Só que vai para um lugar que ela esteja funcionando, vai para casa de algum parente, vai para algum lugar que a internet esteja ok, que não esteja oscilando, porque isso pode comprometer você se apresentar, né? E para a entrevista, você tem que saber explicar a sua trajetória profissional. Como que você vai saber explicar? É difícil, uma pessoa que você não conhece, né, nunca viu, você explicar. Estude antes. Às vezes a gente estuda sobre tudo, sobre a empresa, sobre o cargo, né, sobre as funções, mas esquece de estudar sobre a gente mesmo. E não sabe falar, não sabe se vender. Então, faz uma cronologia de tudo que você viveu, das empresas que você passou, da sua experiência profissional, da sua formação acadêmica e que isso tenha sentido. Eu comecei minha vida em empresa tal, que gerou tal serviço. Vou dar um exemplo sobre mim. Comecei minha vida profissional trabalhando no shopping, né, na área administrativa, e daí surgiu a oportunidade de montar uma empresa com meu pai, uma empresa familiar, e eu tive contato com a administração desde muito cedo. Depois resolvi ir para a área, né, trabalhar como CLT, depois de 5 anos que eu empreendi, e aí eu conheci a área de recursos humanos, onde eu me apaixonei e me especializei. Pronto, dei um sentido. Por que eu me tornei uma profissional de gestão de pessoas, uma profissional de recursos humanos? Porque eu tive contato numa empresa onde eu me apaixonei. E daí começa a minha trajetória como consultora de recursos humanos. Então, assim, gente, para um tempinho para estudar sobre você. Eu acho que essa é a dica chave do vídeo de hoje. Vai para uma entrevista de emprego? Estude sobre você, saiba explicar sobre você, porque é a sua soft skills que está sendo avaliada, são os seus comportamentos. Se a empresa te chamou para entrevista, é porque o seu currículo, as suas habilidades, né, técnicas já estão ok, já foram pré-aprovadas. Agora é questão de você saber se vender. Conte comigo para esse processo, qualquer dúvida me chama aqui, conte com o meu trabalho, estamos fazendo na Marpa Consultoria trabalho de consultora de carreira, vamos junto fazer com que esse processo seja leve, seja tranquilo e de sucesso. Um abraço para vocês, até mais!